bem, com muita saúde, né? E focado, né, nos estudos, porque isso vai fazer muita diferença para você, tá legal? Bom, eu espero que esse momento que a gente está vivendo, tá um momento difícil, né? Eu confesso que eu estou morrendo de saudade de estar junto, né, na sala de aula, de estar com aquela presença, né, ao vivo, olhando nos olhos, conversando de uma forma um pouco mais calorosa. Mas, infelizmente, nós estamos convivendo, né, tendo que passar por esse tipo de situação. Então é o seguinte, eu vou dar um recadinho para você nessa aula. Se você estiver mantendo a sua disciplina de estudos, você já está dando um salto lá na frente, tá legal? Por quê? Porque logo logo vão acontecer os vestibulares. Se você estiver se preparando desde já, você estará dando um salto na frente de muitos outros alunos, tá? Então, extraia desse momento algo extremamente positivo. Mantenha o foco, estude, pegue aquilo que o colégio está te oferecendo. Né? Nós estamos gravando as aulas, né? Algumas aulas um pouco mais atropeladas, outras um pouco mais tranquilas, né? E colocando para você o conteúdo necessário para que você consiga vencer essas etapas. Tá? Então eu preciso que você mantenha o foco, que você seja disciplinado, disciplinada, para conseguir, então, extrair desse momento algo extremamente positivo, tá? Principalmente com o aprendizado de organização de estudos, né? Isso é muito importante para a sua caminhada, tá? Bom, nessa aula a gente vai falar sobre o filo molusca, um filo muito importante, tá? Tem vários tópicos aqui que a gente precisa, então, conversar. Vamos para ela, então? Muito bem. Calma aí, filho. Esse filo tem como principal representante o caramujo, né? O caramujo, a lesma, né? O polvo, a lula. Então, nós temos muitos animais que estão presentes até no nosso dia a dia, né? Que estão, assim, basicamente convivendo com a gente, certo? Então, bora lá para a gente conversar um pouco mais sobre esse. Então, precisamos estabelecer alguns critérios, né, de classificação. Começar pelo nome, né? O nome filo molusca, acompanhando aqui no slide, né? Por que se chama molusco? Porque tem corpo mole, tá? Esse corpo mole é o que determina a sua denominação, tá? Além deles terem corpo mole, eles podem apresentar, então, concha, tá? Essa concha, nesse caso, também pode ser chamada de valva. Então, concha ou valva, tá? Podem caracterizar, então, o grupo como univalves, ou seja, uma concha, ou bivalve, que tem duas conchas, tá bem? Sendo que essa concha ela pode ser externa, principalmente, né? Mas ela também pode ser interna. Então, existem essas caracterizações. Seguinte, classificação, tá? Eu vou apresentar uma tabela aqui, e essa tabela ela vai nos levar os grupos, as classes mais importantes, tá? Então, acompanhe aqui junto com o cursor. Ó. Existem 5 classes que a gente pode conversar. A classe dos anfineuros, onde tem o quíton. A classe escafópoda, onde tem o dentálium. Tá? Esses dois, ou essas duas classes, dois grupos aqui animais, eles não são muito cobrados. Mas por que eu estou passando, então? Para você saber que eles existem, tá? Que eles estão dentro dessa classificação como um todo, tá? Mas nós vamos manter, né, um pouco mais na sequência essas informações aqui. Os pelecípodes ou bivalves, tá? Serão os nossos principais grupos, tá? Ó, gastrópodes, cefalópodes, tá? Então, nós vamos dar prioridade às classes pelecípoda ou bivalve, gastrópoda e cefalópoda, tá? Fique com essas informações. Aqui, a gente tem algumas características de cada grupo, né? Tipo cabeça, pé, concha e os exemplos, né, que a gente precisa, então, observar, tá? Bom, não precisamos de tudo, né, saber tudo que está nessa tabela, mas você sabe que existem essas caracterizações. Um pouco agora sobre o dentálium, né? O dentálium é um molusco, né, que tem uma conchinha parecida em forma de dente, por isso o nome dentálium, tá? E ele tem, o animal fica dentro dessa concha, tá? Então aqui está a abertura da concha, o animalzinho fica lá
lá dentro, tá? Geralmente na praia tem bastante desses molusquinhos, né? Às vezes a gente está ali na beira da praia e consegue ver aquele molusquinho, né? De repente nessa formato de dente, tá? Esse aqui é o quíton, tá? São, né, os quítons, os poliplacóforas, porque eles têm várias plaquinhas assim, ó, várias estruturas em forma de plaquinha, por chamar de poliplacófora ou anfineura, tá? Nesse caso, esses grupinhos aqui, eles vivem lá no fundo do ambiente aquático, né? Fica lá no fundão, né? Rastejando-se propriamente. Esse é o quíton. Mas são dois que a gente não tem tanto o que estudar. Importantes para a gente estudar, tá? Bom, o gastrópoda, né, podem apresentar uma concha externa. Eu disse podem apresentar uma concha externa. Por que podem, professor? Porque tem alguns gastrópodos que não têm concha, tá? E o que leva eles a serem chamados de gastrópodos? Pés na barriga, tá? Então, aqui gastro quer dizer barriga, podos quer dizer pés. Quem são eles? Vamos conhecê-los? Vamos lá, então. Bom, aqui nós temos um caracol, tá? Esse caracol também tem o caramujo, que eles são muito próximos, né, quanto à sua aparência, apesar de que o caracol é terrestre e o caramujo ele é aquático, tá? Então, o caramujo ele tem a convivência mais próximo da água, beleza? Aqui nós temos uma representante assim muito conhecida, essa aqui é a lesma, tá? Então, a lesminha aqui, ó, tá? Bonitinha, né? E aqui nós temos um caracol. Tá? Aliás, desculpe, esse aqui é o caracol, esse aqui é o caramujo, tá? Ele é mais de ambiente aquático, beleza? Bom, essas são as conchas externas, tá? Então, aqui tem uma concha externa, aqui tem outra concha externa, e a lesma não tem concha, tá legal? Lesma não tem concha. Duas conchas, eles são conhecidos como bivalves, duas conchas. Nesse caso, essas duas conchas elas podem se fechar. Olha só, uma concha, duas conchas, tá? Essa aqui é uma concha, outra concha, onde o animal fica lá dentro. Ó. Veja só, aqui está a conchinha, né? Que está, no caso, virada, tá bem? Bom, quem são esses grupinhos animais? São os mariscos, os mexilhões, tá? E as ostras. São os principais representantes do grupo dos bivalves. Antigamente, os bivalves eram chamados de pelecípodas. Ainda existe essa denominação, mas a gente usa mais como bivalve, duas conchas. Beleza? Bom, professor, tem uma pérola aqui dentro? Exatamente, tá? Então, aqui a gente tem uma ostra, e essa ostra pelífera, né? Ela vai formar a pérola, tá bem? Essa pérola, ela é feita de uma proteína que a gente vai conversar um pouco mais para frente. Então, alguns bivalves são capazes de fazer esse tipo de estrutura. Uma slide traz para a gente aqui um bivalve, né, por dentro. E a gente consegue ver algumas coisas. Mas eu quero destacar esse detalhe aqui, ó, o biso. Tá? O biso são vários filamentos que são provenientes do lado de dentro do animal. Tá? E esse biso aqui, ele vai soltando esses filamentos para conseguir se fixar em algum tipo de substrato. Tá? Eu creio que você já foi à praia e viu, então, nas pedras dessa praia, alguns desses marisquinhos presos à rocha. Né? E o que está fazendo ele ficar preso? Esse biso aí, tá? Esse monte de filamentos que fazem com que ele fique grudadinho lá na parede, tá? Bom, aqui tem algumas outras estruturas que a gente vai estudar futuramente, tá? A boca, né? Tem aqui os palpos labiais, tá? Aqui tem as brânquias, tem o manto, que a gente vai conversando na sequência. Próximo grupinho são os cefalópodas, tá? O que os cefalopodos têm? Cabeça e pés. Céfalos quer dizer cabeça, podos quer dizer pés. Então, tá aqui, ó. Pés na cabeça, tá? Pés na cabeça. Quem são os principais representantes? Aqui está o polvo, né? Então, aqui você vê nitidamente o polvo. Aqui você vê a lula. Tem a céfia também, né? A lula. E aqui tem o Nautilus. Nautilus, professor, exatamente. Esse é o menos conhecido do grupinho, tá? E esse Nautilus aqui, ele tem uma concha externa muito bonita, tá? Ele até parece um pouco um
uma lula que fica dentro de uma concha, mas ele é chamado de Nautilus, tá? Aqui tem a lula, tá? Ou também tem a céfia, que no caso não tem concha externa, mas ela tem uma concha interna, tá? E no caso, o polvo não tem concha nenhuma, tá? Então fica mais ou menos assim, ó. Polvo não tem concha, a lula tem uma concha interna e o Nautilus tem uma concha externa, beleza? Então esses são os que precisa falar, tá? Bom, então esse aqui é uma ostra. Qual é o grupo que a ostra pertence mesmo? Vamos lá. Essa é a ostra. Qual que é da ostra mesmo? Muito bem, ele é um bivalve. Esse aqui é um caracol. Esse caracolzinho aqui é um gastrópoda. Muito bem. E aqui nós temos o polvo, né? E esse polvo, então, pertence aos cefalópodes. Opa! Vou falar agora das características desse grupo, tá? Bom, características gerais. Eles são triblásticos, eles são protostômios, eles são celomados. E quando celomados, a gente o chama de esquizocélico, tá? Então, essas são as caracterizações, as características embriológicas, né? As características que a gente já viu dentro do processo embriológico, tá? Gravem esses detalhes. Bom, aqui eles também vão apresentar uma simetria bilateral, ou seja, o corpo é dividido em duas partes, né? Mas a gente já viu que os plateumintos são bilaterais, os nemateumintos são bilaterais, os anelídeos são bilaterais e o molusco continua sendo bilateral, tá? Onde que a gente pode encontrar esses animais? Quais são os locais de maior procedência desses animais? A gente tem eles água doce, como o caramujo, água salgada, lula e polvo, né? E terrestre, como caracol e lesma, tá? Então, eles podem ser encontrados em ambientes diferentes, tá legal? Muito bem. Outro detalhe importante que a gente precisa conversar é onde que eles vivem, mas como que eles podem estar vivendo, né? Então, a gente vê aqui que eles podem estar vivendo de uma maneira, olha só, vida livre, tá? Ou seja, estão livres, né? Não estão associados com nenhum outro ser vivo, tá? Mas eles também podem estar fixos, tá? Num substrato, pode estar preso a algum tipo de substrato, como acontece com alguns mariscos, né? Alguns mexilhões, beleza? O que mais que é interessante? O fator reprodutivo, tá? A reprodução sexuada, tá? Com fecundação interna ou externa, ou seja, eles podem combinar gametas tanto dentro quanto fora do animal, tá legal? Muito bem, deixa eu dar uma ajeitadinha só aqui. A ideia agora é que a maioria são dioicos, tá? E também tem desenvolvimento direto ou indireto, tá? Sendo que o desenvolvimento indireto está a cargo de algumas larvas que a gente vai conhecer. Beleza? Muito bem. Espero que você esteja acompanhando aí, né, os nossos detalhes, tá? Outro fato importante é o corpo desse animal, tá? Ele tem uma divisão de cabeça, pé e massa visceral, tá? Como assim, professor? Cabeça, pé e massa visceral? A cabeça é a estrutura onde que a gente pode encontrar. Opa, aqui, né? Aqui tem a região da cabeça, tá? Cabeça. Aqui é a região do pé, o pé. E aqui está a massa visceral, tá? A massa visceral, que é onde a gente encontra as vísceras, né? Os órgãos internos desse animal, tá? Na cabeça a gente encontra a boca, a gente encontra os olhos, né? Olhos, né, chamados de tentáculos oculares, que estão aqui, tá? Deixa eu apagar esse maiorzão aqui. Tá? Então, vou colocar aqui o garotinho, ó. Os tentáculos oculares, né? Onde tem o olho pedunculado, tá? Tem estruturas sensoriais, né? Tem o próprio gânglio, né? Cerebral, enfim. Tá? Então, é a cabeça onde tem as partes, né? As estruturas que uma cabeça propriamente vai ter. Tá? O pé é para onde faz a locomoção e a massa visceral é onde estão as vísceras, como um todo. Beleza? Bom, a parte interna, né? Esse é um slide que a gente vai explorar bem, tá? Mas de uma forma mais sequenciada, tá? Mas eu gostaria que você tivesse essa missão, ó, essa visão, ó, cabeça,
pé, ó, cabeça, você está contando ombro, joelho e pé, não. É cabeça, pé e a massa visceral, tá? Onde a gente encontra pulmão, a gente encontra gônadas, a gente encontra o ducto espermático, coração, coisas do gênero, tá? Onde a gente encontra aqui na cabeça o gânglio cerebral e o pé em si é para sua locomoção. Bom, fisiologia, o que a gente tem que saber? Primeiro fato, fisiologia tegumentar, o sistema tegumentar, ou seja, a parte da camada externa, ou seja, a pele desse animal, tá? Bom, a gente sabe que ela tem uma consistência viscosa, né? Só você ver a lesma, olha só, a lesma ela é de uma consistência brilhosa e nesse caso, essa consistência brilhosa se dá por muitas glândulas, né? Então, é um tegumento glandular, onde fica soltando um visco, né? Uma viscosidade, mantendo essa pele lubrificada, mantendo essa pele umidificada, tá? Como eles são moles e tudo mais, né? Então, ela mantém aquela parte mais protetora, beleza? Bom, o manto é o nome dado ao tegumento, é o nome dado à pele do molusco, tá? Apesar de que não é uma pele propriamente dita, mas tem esse contexto, tá? O manto é responsável por fazer a concha, tá? Então, essa concha é feita a partir do manto. Nesse animal, no caracol, o manto ele fica aqui por dentro. Deixa eu mudar essa corzinha, tá? Então, olha só, o manto está aqui, bem nessa região, tá? E ela vai construindo essa concha. Tá, professor, mas lesma não tem concha, mas ela tem um manto, tá? Então, essa região aqui da lesma é o manto que a gente precisa conhecer, tá? Apesar de não fazer a concha, é uma parte onde haverá uma maior lubrificação, uma maior liberação de visco, tá bem? Bom, aqui do ladinho, nós temos, então, como que produz a concha, mas também como é que produz, atenção, a pérola. Veja cá, então, ó, a formação da pérola. A concha ela vai se formando através de uma proteína, tá? Então, essa proteína ela vai sendo secretada e aí vai impregnando de carbonato de cálcio. E aí forma essas ondinhas, né? Se você perceber, a gente vai perceber melhor em outras imagens, que a concha ela é feita de um monte de risquinhos. E esses risquinhos mostram como é que a concha cresce, tá? Só que ela também pode fazer uma espécie de proteção interna. Então, vamos imaginar que aqui caiu um grão de areia. Ó, deixa eu mudar a corzinha de novo. Então, aqui, ó, um grãozinho de areia está nessa região, tá? Essa região está entre o manto e a concha. Manto e concha, tá? O manto vai fazendo essa concha. Porém, quando algum objeto estranho fica aqui, essa substância estranha, essa partícula, que pode ser uma pedrinha de areia, ela vai para dentro desse manto e ela então é envolvida por uma espécie de concha, formada por uma proteína chamada de nácar, a nacarada, tá? Então ela vai envolvendo essa pedrinha, até que ela fique completamente isolada, tá? Só que ela fica, de certa maneira, assim, protegida, tá? Porque se tiver algum tipo de partícula que possa fazer mal para o animal, essa estrutura vai evitar com que ela possa fazer mal, tá? Só que em contrapartida, o que vira essa estrutura? Uma pérola, tá? Então aí tem os moluscos que formam pérola. Não é uma concha, não é um caracol, né? Propriamente. Isso aqui basicamente são dos bivalves, muito bem, uma ostra, né? As ostras são responsáveis por fazer esse tipo de... A parte fisiológica, tá? Ah, aqui está, ó. Tá vendo esse monte de risquinho aqui? Esse monte de risquinho no nosso garotinho? Esses risquinhos eles estão sendo formados por essa estrutura que está aqui e um pouco lá para dentro, tá? Então, imagine que essa parte aqui, né, é o manto e lá para dentro tem o manto. Então, conforme o animal vai crescendo, essa estrutura aqui vai aumentando, ó, ela vai crescendo junto, tá? E o animal vai crescendo. Então, todas essas voltinhas que você está vendo, ó, todos esses risquinhos, ou são do crescimento desse animal, beleza? Bom, valeu! Para frente. Digestório completo. Por que completo, professor? Porque tem boca e tem ânus, tá?
ele vai ter uma boca aqui na frente e vai ter um ânus nessa região. Tá legal? Então, essa é a estrutura completa. Glândulas anexas. Por que glândula, professor? Porque tem um fígado, tá? Tem alguns que chamam de hepatopâncreas, tá? Então, ó, tem um fígado. Alguns locais você vai encontrar como hepatopâncreas, porque faz tanto parte do fígado quanto do pâncreas, tá? Mais uma coisa eu gostaria de destacar aqui, a rádula. O que é uma rádula? Rádula é essa estrutura que está presente na boca, tanto dos cefalópodas quanto nos gastrópodas. Cefalópoda e gastrópoda têm rádula. Os bivalves, eles são filtradores, então eles não possuem rádula, tá legal? Bivalve não tem, tá legal? O que é uma rádula? Bom, rádula ela pode ser dada como uma língua raspadora. Essa é a rádula, ó. Parece, né, uma serra, tá bem? E ela vai raspando o alimento. Então, aqui está a boca do animal, vamos conhecer aqui, ó. Aqui é a boca do animal, tá? E essa aqui é como se fosse uma língua projetada. Essa é a rádula aqui, essa estrutura é a rádula, tá? E essa estrutura aqui, ela vai raspando o alimento, tá vendo o alimento aqui, ó? Esse azulzinho, vai raspando e vai soltando pedaços. E com esses pedacinhos vai entrando na boca, passa aqui para o esôfago e vai lá até para o estômago. Por eles terem sistema digestório completo, né? Começa da boca, vai por todo o percurso. Né? Daí tem a faringe, né? Daí tem o esôfago, né? Aí tem o estômago, aí tem o intestino, que é onde acontece todo o processo da digestão. Tá? Então, é isso que você tem que saber. Rádula, uma língua raspadora. Bivalves não têm rádula, legal? Porque os bivalves são filtradores, então eles não precisam tirar pedaços do alimento, beleza? Fisiológico, vou falar um pouquinho do sistema nervoso. Não tem muito segredo, tá? Ele é do tipo ganglionar, beleza? Então, o gânglio é um conjunto de corpos de neurônio que estarão localizados nessa região. O gânglio nervoso, tá? Então, está aqui na região da cabeça. Tá? E esses gânglios aqui, eles emitem esses cordõezinhos que não são tão longos, tá? Mas acaba fazendo com que o animal tenha percepção do ambiente. Beleza? Sistema excretor, ele é do chamado nefridiano, ele tem um rim, tá? E esse rim, ele apresenta nessa região aqui, ó, o rinzinho aqui, ó, tá? Ele vai ser capaz de tirar as excretas da cavidade visceral, tá? Porque o sangue está nessa região, o sangue está circulando nessa região visceral. Então, o rim vai filtrar esse sangue que está no sistema circulatório. Vamos lá. Sistema circulatório aberto. Quem que tem? Gastrópodas e bivalves, tá? Esse aqui é o gastrópoda. Poderia ser uma ostra também, um mexilhão, tá? Mas aqui, esse aqui é o coração, tá? Então, aqui está a região do coraçãozinho, beleza? Que bombeia esse sangue para dentro dessa cavidade. Como esse sangue vai sair na cavidade, né? Vai ficar na hemocele, ele está, então, de uma forma aberta. Porque a gente sabe que se for sistema circulatório fechado, o sangue fica o tempo todo dentro dos vasos sanguíneos. Não é o caso, né? Então, o sistema circulatório é aberto. O sangue ele fica circulando ali e molhando os órgãos internos. Legal? Muito bem. O rim vai filtrar esse sangue que vai circular, tá bem? Já os cefalópodes, tipo lula, polvo, náutilus, eles vão apresentar um sistema circulatório fechado. Ou seja, o sangue vai ficar o tempo todo dentro dos vasos sanguíneos, tá? Então, aqui tem o coração. Esse coração bombeia o sangue pelas brânquias e volta para o coração. Vai lá para o corpo e volta para o coração. Tá? Então, ele vai fazendo esse percurso. Ó. Sangue para as brânquias, volta para o coração. Sangue para o corpo, volta para o coração. Tá? Fica mais ou menos assim. Deixa eu só mudar aqui para você ver um pouco melhor. Ó. Deixa eu pegar esse azulzinho e ver se vai dar para ver. Ó. Então, o sangue vai brânquias, volta coração. Coração, corpo, volta coração. Tá? Então, como o sangue fica o tempo todo dentro dos vasos sanguíneos, sistema fechado. Aqui, o sistema é aberto porque o sangue ele vai passando por órgãos, ele sai dos vasos sanguíneos, tá? Então, grava isso é muito importante, tá? Nós vimos que os anelídeos têm sistema circulatório fechado
E agora a gente está vendo os cefalópodes, moluscos cefalópodes também com sistema fechado, tá? Os outros que têm sistema passa a ser então aberto, tá? Isso leva a uma explicação do fator velocidade, tá? Os moluscos tipo caracol, caramujo, eles são mais lentos, porque o sistema é aberto. Já lula, polvo, náutico, eles são muito rápidos. A sépia é muito rápida, tá? Elas nadam de uma forma muito rápida. Por quê? Porque tem sistema circulatório fechado. Isso faz com que o oxigênio circule mais, consequentemente tenha mais energia. Então, o sistema circulatório fechado ele é muito mais eficiente no processo, né, de oxigenação dos tecidos. Beleza? Legal. É o sistema respiratório. Poxa, professor, é a primeira vez que a gente está vendo respiratório? Exatamente, tá? Que a gente viu. Anelídeos não tem sistema respiratório. Apesar de que existem, né, aquelas estruturas lá na Nereis, né, lá nos poliquetas, muito bem, tá? Onde tem os parapódios. Eu estou falando dos anelídeos, tá? Mas os parapódios, eles não são brânquias propriamente, são cerdas modificadas. Então, a gente não pode nem considerar um sistema propriamente dito, tá? Aqui não. Aqui a gente encontra um sistema. Que detalhe, pode ser pulmonar nos terrestres, né? Quem são terrestres? Lesma, caracol, muito bem. Ou pode ser branquial nos aquáticos, seja de água doce, seja de água salgada, tá? Quem são os aquáticos? E a gente tem o caramujo, a gente tem mexilhão, ostra, marisco, né? Tem a lula, o polvo, não, todos são aquáticos, né? Até o próprio quíton, né, é aquático, até o próprio dentário, né, vive em ambiente aquático. Então, respiram por branquias, tá? As brânquias não tem muito segredo, são estruturas assim mais ou menos ramificadas, né, dos vasos sanguíneos. Então, nessa região dos vasos sanguíneos aqui, a gente consegue ver um monte, ó. Então, aqui os vasos passou, carambolas, tá? Então, assim, tem um pulmão e esse pulmão vai fazer a filtração, né? Vai captar oxigênio do ar, beleza? Bom, o outro passo e o último deles, tá? A gente vai falar um pouco da reprodução. O que é a reprodução? Nós já conversamos um pouquinho lá atrás. Reprodução. Ah, professor, eles são de reprodução sexuada. Muito bem, então eles trocam gametas, tá? E os gastrópodes, no caso, desculpa, antes. A maioria é dioica, ou seja, tem sexos separados, tem macho, tem fêmea, tá? Apesar de que os gastrópodes, né, como esses dois aqui, são monóicos. Mas mesmo assim, eles fazem uma fecundação cruzada, tá? Geralmente com fecundação interna. Pode ser externa? Pode, mas a interna é a mais comum dentre todas as espécies, tá? Então, o gastrópoda, ele vai ser monóico, mas mesmo sendo monóico, eles vão trocar gametas, tá? Vão fazer uma fecundação cruzada, legal? E, na maioria das vezes, é uma fecundação onde os gametas se encontram dentro do animal, tá? Desenvolvimento para a gente fechar a nossa história, tá? Desenvolvimento direto não tem larva. Desenvolvimento indireto tem larva. Quem pode ser essa larva? Pode ser essa daqui, ó, a larva trocófora. Essa é uma larva trocófora, tá? Que eu estou aqui circulando para você. Olha o nome dela aqui embaixo, trocófora. Ou pode ser a larva Veliger, tá? Que é essa garotinha aqui, uma larva Veliger, tá? Então, grave esses dois nomes quanto à questão larval, porque pode ser que eles coloquem isso na nossa prova. Tá legal? Bom, para a gente fechar, romântica, tá? Onde dois caramujos estão aqui, né? Começando o processo ali de reprodução sexuada. Beleza? Bom, espero que você tenha assistido o vídeo como um todo, né? Você tenha conseguido captar, né, essas mensagens, tá? Agora é o seguinte, eu preciso que você pegue o seu livro, tá? Pegue o seu livro, tá bem? Nós estamos particularmente aqui na aula número 9, tá? Aula número 9, filo dos moluscos, e estamos na página 259, tá? Além dos exercícios que estão aí na lista para você fazer, né, nessa sequência, tem também alguns exercícios que você pode praticar aqui,
tá? Seria interessante você pegar o seu livro, tá? Para estudar junto aí com os nossos slides da nossa aula. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, se cuide. Tchau, tchau.